Aula secreta. Ao preparar esse material para vocês, eu percebi que durante vários anos a ETEC aborda um tipo de exercício muito específico. E é um tipo que cai muitas vezes na ETEC. Que tipo de exercício é esse? É o exercício do tipo que deu a fórmula. Toda vez que ele der a fórmula, eu vou mostrar para vocês que interpretando cuidadosamente a gente consegue resolver qualquer exercício. Nem que ele não seja de matemática, que seja de outras matérias. Eu vou provar isso para vocês nos próprios exercícios. Vamos lá então? Vamos ver nos exercícios como acontece isso? Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? A imagem mostra o satélite brasileiro CBERS-4, utilizado para monitoramento do nosso território e para desenvolvimento científico. Como a maioria dos objetos colocados no espaço, o CBERS-4 é completamente envolvido por uma manta térmica protetora, isolamento de múltiplas camadas, sigla em inglês MLI. Esse material tem como função diminuir o fluxo de calor, que pode ser um grande problema para objetos colocados em órbita, uma vez que facilmente eles podem ser submetidos a temperaturas maiores que 100 graus Celsius e menores que 100 graus Celsius. Se o texto desta questão fosse direcionado a leitores estadunidenses, ele teria que sofrer não apenas uma tradução para a língua inglesa, como também uma conversão da escala termométrica utilizada. Isso ocorre porque os estadunidenses utilizam cotidianamente a unidade de temperatura denominada Fahrenheit. A conversão de valores expressos em escala Celsius para a escala Fahrenheit é feita utilizando-se a expressão de conversão Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9, em que Tc é um valor de temperatura expresso na escala Celsius e Tf o valor correspondente de temperatura expresso na escala Fahrenheit. Nessas condições, a menor temperatura que apareceria no texto em língua inglesa é a menor temperatura seria menos 100 graus Celsius, porém eu terei que converter para graus Fahrenheit. Para isso, basta eu substituir o menos 100 nessa fórmula aqui. Portanto, ficará menos 100 sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Multiplique em cruz, 5Tf menos 5 vezes 32 dá 160, e 9 vezes 100 menos 900. Então, 5Tf é igual a menos 740. Tf é menos 740 sobre 5. Portanto, Tf é igual a menos 148 graus Fahrenheit, correspondente à alternativa C. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Uma das consequências das trocas de calor que ocorrem durante uma transformação química realizada em meio aquoso é a variação de temperatura do sistema. Se o sistema receber calor, esse sofrerá um aumento de temperatura. E se ceder calor, terá queda de temperatura. Durante uma reação química realizada em meio aquoso, observa-se a variação de temperatura do sistema, de 22 graus Celsius para 28 graus Celsius. Questão 27. É possível calcular a quantidade de calor trocada em um sistema por meio da relação matemática, Q igual a mc ΔT. Essa relação é conhecida como equação fundamental da calorimetria e mostra que o calor trocado, Q, depende da massa m, do calor específico C e da variação de temperatura, ΔT. Sabendo que a massa da referida solução no texto é 100 gramas e considerando o calor específico como 1 caloria por grama grau Celsius,
A quantidade de calor trocada nesse processo é, pela relação matemática, Q igual a mc ΔT. O M é 100, o C é 1 e o ΔT seria de 22 para 28, ou seja, 6 graus. Portanto, 100 vezes 1 vezes 6, que equivale a 600 calorias, correspondendo à alternativa B. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Em suas últimas viagens, o programa Apollo levou um veículo capaz de mover-se sobre a superfície lunar, com uma velocidade máxima de 13 km por hora. As baterias desse veículo permitiam uma autonomia de 92 km. O veículo era muito leve. Na Terra, seu peso era aproximadamente 2.100 newtons, enquanto que na Lua pesava cerca de 350 newtons. Questão 37. A força gravitacional, quando nos referimos a objetos próximos à superfície de corpos celestes, recebe o nome de força-peso. A força-peso é calculada pelo produto da massa do objeto, cujo peso se deseja conhecer, pelo valor da aceleração da gravidade local em que esse objeto se encontra. Considerando que o valor da aceleração da gravidade na Terra seja de 10 metros por segundo, o valor da aceleração da gravidade na Lua corresponde a força gravitacional na Terra é igual a massa vezes a aceleração gravitacional na Terra. A força é 2.100 newtons, é igual a massa vezes 10. Passo 10 dividindo, então 2.100 dividido por 10 dará 210 kg. Essa seria a massa do objeto. Já na Lua, a força gravitacional será a massa vezes a aceleração na Lua. A força na Lua é 350 newtons. Então, 350 é igual a 210 vezes a aceleração na Lua. Passo 210 dividindo, 350 por 210 é igual a aceleração na Lua. 350 dividido por 210 equivale a 1,66 metros por segundo ao quadrado. E esta seria a aceleração na Lua, que corresponde à sexta parte do valor da aceleração da gravidade na Terra, ou seja, a alternativa E. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Os morcegos não enxergam muito bem. Entretanto, são mamíferos capazes de ouvir sons cujas frequências são de 1000 Hz a 120.000 Hz. O maior comprimento de onda das ondas sonoras audíveis por morcegos é de... Lembre-se de que V é igual a lambda F, em que V é a velocidade de propagação do som no ar, de valor 340 metros por segundo. Lambda é o comprimento da onda em metros e F é a frequência da onda em hertz. Bom, como V é igual a lambda F e ele quer o comprimento de onda maior, isolando o comprimento de onda, eu terei que lambda é igual a V sobre F. Então, passando o F para cá, lambda é igual a V sobre F. Perceba que para que o comprimento de onda seja o maior possível, a frequência tem que ser o menor possível. Ou seja, na frequência mínima, o comprimento de onda será máximo. E a frequência mínima aqui seria 1000 Hz. Portanto, lambda é igual a 340, que é a velocidade de propagação do som, dividido por 1000, que é a frequência. Lambda é igual a 0,34, correspondente à alternativa B. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Uma questão ambiental relevante na atualidade remete ao acúmulo e ao descarte de resíduos sólidos.
A indústria nuclear é responsável pelo armazenamento e controle dos rejeitos que produz. Suponha que uma indústria nuclear armazene seus resíduos em recipientes cilíndricos, cuja altura é igual a 4 metros e o diâmetro da base igual a 12 metros. Contudo, devido a mudanças operacionais, decide-se alterar a altura e o raio desses recipientes cilíndricos, de tal maneira que o novo recipiente tenha volume igual a 62,5% do volume do recipiente anterior e possua o raio da base igual a metade do raio da base do recipiente anterior. Desta forma, a altura do novo recipiente cilíndrico deve ser em metros, igual a... Então vamos recorrer ao texto. Ele fala que inicialmente o cilindro tinha altura igual a 4 metros e o diâmetro da base era igual a 12. Então, a altura é igual a 4 metros e o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, só que o diâmetro vale 12. Então, no lugar do D eu vou colocar 12 é igual a 2R, passo 2 dividindo, 12 sobre 2 é igual a R, portanto, 6 metros é igual a R. O raio é inicialmente igual a 6 metros. O volume do cilindro, segundo o lembrete, é πr² vezes h, onde R é o raio da base e h é a altura. Portanto, V é igual a πr² vezes h. V é igual π vezes 6 ao quadrado vezes 4. 6 ao quadrado é 36π vezes 4. E 36 vezes 4 dará 144 π metros cúbicos. É o volume inicial do cilindro. Decide-se alterar a altura e o raio desses recipientes cilíndricos, de tal maneira que o novo recipiente tenha volume igual a 62,5% do volume do recipiente anterior. Então, o volume novo é 62,5% de V azul, que é o volume anterior. Então, o volume novo é 62,5 sobre 100 vezes V azul. Só que o V azul é 144π. Portanto, o V novo é 62,5 sobre 100 vezes 144π. 62,5 vezes 144 vai dar 9.000π sobre 100. Dá para cancelar aqui 2 zeros, portanto, o volume novo é igual a 90π. Raio da base igual a metade do raio da base do recipiente anterior. Ou seja, o R novo é o raio anterior, que era o raio vermelho, dividido por 2. Portanto, o raio novo é 6 sobre 2. O raio novo é igual a 3 metros. Se o raio novo é igual a 3 metros, o volume novo é π vezes raio novo ao quadrado, vezes a altura nova. O volume novo eu tenho, que é 90π, e o R novo eu tenho, que é 3, só sobra a altura que eu preciso. Então, 90π é π vezes 3 ao quadrado, vezes a altura nova. Aqui dá 9π, esse 9π passa dividindo, 90π sobre 9π, dá para cancelar o π, dá para cancelar o 90 e o 9, portanto, 10 seria a altura nova, correspondente à alternativa B. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? A matéria orgânica, quando decomposta, torna-se um excelente adubo. Na compostagem, a matéria orgânica é empilhada em grandes montes. Com a decomposição, a temperatura no interior desses montes aumenta, podendo matar organismos importantes para a própria decomposição. Por esse motivo, a temperatura deve ser monitorada. O ideal é que na compostagem a temperatura permaneça entre 50 graus Celsius e 60 graus Celsius. Essas temperaturas escritas em Fahrenheit são, respectivamente, considere que θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9.
em que θc é a temperatura medida na escala Celsius e θf é a temperatura medida na escala Fahrenheit. Como eu preciso converter 50 graus Celsius para Fahrenheit, basta eu usar essa fórmula. Portanto, ficará θc sobre 5 é θf menos 32 sobre 9. No lugar do θc, que é a temperatura em graus Celsius, eu vou colocar 50. 50 sobre 5 é θf menos 32 sobre 9. 50 sobre 5 dá 10, é igual a θf menos 32 sobre 9. Passo 9 multiplicando, 90 é θf menos 32. Passo 32 para o primeiro membro, 90 mais 32 é θf. θf, então, é igual a 122 graus Fahrenheit. Estou em dúvida, então, entre as alternativas C ou D. Para converter os 60 graus Celsius para Fahrenheit, utilizarei o mesmo procedimento. Portanto, 60 sobre 5 é θf menos 32 sobre 9. 60 sobre 5 é 12, é θf menos 32 sobre 9. 9 vezes 12 é 108, é θf menos 32. Passo 32 para o primeiro membro. 108 mais 32 é θf. Portanto, o θf é igual a 140 graus Fahrenheit. Tudo isso, então, corresponde à alternativa D. O gasto de energia de uma lâmpada de bulbo de LED de 10 watts, acesa por 8 horas, equivale ao mesmo gasto de energia de uma lâmpada incandescente convencional de 75 watts, que se mantém acesa por um tempo aproximado de potência e energia por tempo. Se eu multiplicar em cruz aqui, eu terei que energia igual a potência vezes o tempo. E a energia gasta pela lâmpada de LED vai ser igual à energia gasta pela lâmpada incandescente. Ou seja, a potência de LED vezes o tempo da lâmpada de LED é igual à potência da lâmpada incandescente vezes o tempo que a lâmpada incandescente fica acesa. Logo, 10 vezes 8 é igual a 75 vezes o tempo da lâmpada incandescente. Então, 80 dividido por 75 é o tempo da lâmpada incandescente. 80 por 75, se fosse 75 por 75, daria 1. Portanto, 80 por 75 é aproximadamente 1 hora, correspondente à alternativa A.